Olá, sejam bem-vindos ao canal Agregando Conhecimento, onde você aprende um pouco mais sobre o mundo a cada vídeo. Nesse vídeo iremos conhecer a Austrália. A Austrália é um país insular, que possui um litoral bastante recortado, banhado pelos oceanos Pacífico e Índico. Mas como esse país foi descoberto e colonizado pelos europeus? E quais são as tradições e culturas dos povos nativos que habitam essa terra há milhares de anos? Neste vídeo, vamos conhecer um pouco mais sobre a história e a origem da Austrália, desde os primeiros contatos com os navegadores portugueses e espanhóis, até a formação da comunidade australiana e a sua independência do Reino Unido. Vamos também explorar a diversidade e a riqueza da Austrália, que é um dos países mais multiculturais do mundo, e que possui uma fauna e uma flora únicas. Acompanhe-nos nessa viagem pelo continente australiano e descubra as suas belezas e os seus desafios. Gostando do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos e ative o sino das notificações. Vamos começar! História e origem. A Austrália é habitada por povos aborígenes há pelo menos 50 mil anos, que chegaram ao continente por meio de embarcações primitivas vindas do Sudeste Asiático. Eles se espalharam por todo o território, desenvolvendo diversas culturas, línguas e tradições. Os aborígenes viviam em harmonia com a natureza, praticando a caça, a pesca e a coleta de alimentos. Eles também tinham uma rica expressão artística, musical e espiritual, que se manifestava em pinturas rupestres, instrumentos musicais, rituais e lendas. Os primeiros europeus a avistarem a Austrália foram os navegadores portugueses e espanhóis, no século XVI, mas eles não se interessaram em explorar ou colonizar o continente, que consideravam inóspito e desabitado. Foi somente no século XVII que os holandeses começaram a mapear as costas oeste e sul da Austrália, a que deram o nome de Nova Holanda. Eles também entraram em contato com os aborígenes, mas não estabeleceram relações duradouras ou pacíficas. O primeiro passo para a colonização britânica da Austrália foi dado pelo capitão James Cook, que em 1770 reivindicou a posse da costa leste do continente, a que chamou de Nova Gales do Sul, em nome do rei George III da Inglaterra. Cook ficou impressionado com a beleza e a fertilidade da região, especialmente da Baía de Botany, onde desembarcou pela primeira vez. Ele também relatou a existência de uma população nativa, que chamou de indígenas. Em 1788, chegou à Baía de Botany a primeira frota britânica, composta por 11 navios que transportavam cerca de 1,3 mil pessoas, entre oficiais, marinheiros, soldados e condenados. O objetivo era fundar uma colônia penal na Austrália, já que os Estados Unidos haviam se tornado independentes e não aceitavam mais receber os presos britânicos. O capitão Arthur Phillip foi o primeiro governador da colônia, que logo se transferiu para a Baía de Sydney, onde fundou a cidade de Sydney. Nos anos seguintes, os britânicos foram expandindo suas colônias pela Austrália, explorando as riquezas minerais, especialmente o ouro, e as terras agricultáveis, especialmente para a criação de ovelhas. Eles também entraram em conflito com os aborígenes, que resistiram à invasão de suas terras e à violação de seus costumes. Muitos aborígenes foram mortos, escravizados ou expulsos de suas terras, sofrendo também com as doenças trazidas pelos europeus. Estima-se que a população aborígene tenha sido reduzida em mais de 90% desde a chegada dos britânicos. A partir de meados do século XIX, as colônias australianas começaram a conquistar maior autonomia política e econômica em relação à Inglaterra, adotando sistemas parlamentares e democráticos. Elas também receberam um grande fluxo de imigrantes de diversas partes do mundo, atraídos pela prosperidade e pelas oportunidades oferecidas pela Austrália. Em 1901, as 6 colônias se uniram em uma federação, formando a Comunidade da Austrália, que se tornou um domínio do Império Britânico, com um governador-geral representando o monarca. A Austrália participou das 2 guerras mundiais ao lado da Grã-Bretanha e da Comunidade Britânica, enviando tropas para combater na Europa, na África e na Ásia. Durante a Segunda Guerra Mundial,
a Austrália foi ameaçada pela expansão do Japão Imperial, que bombardeou a cidade de Darwin e invadiu algumas ilhas próximas. A Austrália contou com o apoio dos Estados Unidos para resistir aos ataques japoneses, fortalecendo sua aliança com os americanos. Após a guerra, a Austrália se tornou um país independente, rompendo os laços constitucionais com a Inglaterra em 1986. Ela também se tornou um país multicultural, recebendo milhões de imigrantes de diversas origens, especialmente da Europa, da Ásia e do Oriente Médio. A Austrália se desenvolveu como uma nação próspera, democrática e pacífica, com uma economia diversificada e uma alta qualidade de vida. Ela também se engajou em questões globais, como a defesa dos direitos humanos, a preservação do meio ambiente e a cooperação regional. A Austrália ainda enfrenta alguns desafios, como a reconciliação com os povos aborígenes, que reivindicam o reconhecimento de seus direitos e de sua cultura, a integração dos imigrantes e refugiados, que enfrentam discriminação e exclusão, e a adaptação às mudanças climáticas, que afetam a biodiversidade e os recursos naturais do país. A Austrália também busca definir sua identidade nacional e seu papel no mundo, tendo que equilibrar seus laços históricos com a Europa, sua aliança estratégica com os Estados Unidos e sua proximidade geográfica e comercial com a Ásia. Geografia. A geografia da Austrália é um tema muito interessante, pois o país apresenta uma grande diversidade de paisagens, climas, vegetações e recursos naturais. A Austrália é o sexto maior país do mundo em extensão territorial, com cerca de 7,6 milhões de quilômetros. Ela está localizada na Oceania, entre os oceanos Índico e Pacífico, e não possui fronteiras terrestres com nenhum outro país. A capital da Austrália é Canberra, mas as maiores e mais populosas cidades são Sydney e Melbourne, ambas situadas na costa leste. O relevo da Austrália é predominantemente plano, com planaltos e planícies que ocupam a maior parte do território. As montanhas são mais abundantes na costa leste, onde se destaca a Cordilheira Australiana, que se estende por cerca de 3.500 quilômetros. No centro do país, há uma vasta região desértica, conhecida como Otak, que abriga o famoso monólito de Uluru, também chamado de Ayers Rock, considerado um símbolo sagrado pelos aborígenes. A Austrália também possui uma ilha ao sul do continente, a Tasmânia, que é um estado australiano e tem um relevo montanhoso e florestal. O clima da Austrália varia de acordo com a latitude, a altitude e a influência dos oceanos. No norte do país, predomina o clima tropical, com temperaturas elevadas e chuvas abundantes no verão. No sul e no leste, o clima é temperado, com estações bem definidas e precipitações moderadas. No interior, o clima é árido ou semiárido, com baixa umidade e grande amplitude térmica. A Austrália também sofre a ação de fenômenos climáticos como o El Niño e a Laninha, que alteram os padrões de ventos e correntes marítimas e afetam a agricultura e a biodiversidade do país. A vegetação da Austrália reflete as condições climáticas e edáficas de cada região. Nas áreas de clima tropical, há florestas úmidas e savanas, que abrigam uma rica fauna e flora, com muitas espécies endêmicas, ou seja, que só existem naquele território. Um exemplo é o canguru, um animal marsupial que é um dos símbolos da Austrália. Nas áreas de clima temperado, há florestas temperadas e campos, que são explorados para a produção de madeira e de alimentos. Nas áreas de clima árido, há desertos e estepes, que são cobertos por arbustos e gramíneas adaptados à seca. Um tipo de vegetação típica da Austrália é a eucaliptus, que são árvores de grande porte e folhas aromáticas, que servem de alimento para os koalas, outro animal endêmico e carismático do país. A hidrografia da Austrália é pouco expressiva, pois o país tem poucos rios e lagos permanentes, devido ao clima seco e à baixa altitude do relevo. O principal rio da Austrália é o Murray, que nasce na Cordilheira Australiana e deságua no Oceano Índico, formando uma bacia hidrográfica compartilhada com o rio Darling. Outros rios importantes são o Murchison, o Fitzroy e o Swan, que também desembocam no Oceano Índico. Os lagos da Austrália são, em sua maioria, salgados e temporários, sendo que o maior deles é o Lago Eyre,
que fica no centro do país e só enche em épocas de chuvas intensas. A Austrália é um país rico em recursos naturais, especialmente minerais e energéticos. O país possui grandes reservas de carvão, ferro, bauxita, ouro, cobre, níquel, urânio e diamante, que são explorados e exportados para outros países, principalmente para a China. A Austrália também produz petróleo e gás natural, tanto em terra quanto no mar, sendo um dos maiores exportadores mundiais desses produtos. Além disso, a Austrália tem um grande potencial para o uso de energias renováveis, como a solar, a eólica e a hidrelétrica, que contribuem para a diversificação da matriz energética e para a redução das emissões de gases de efeito estufa. Fauna e flora. A fauna e a flora da Austrália são muito diversificadas e interessantes, pois refletem o longo isolamento do continente e as suas condições climáticas variadas. A Austrália abriga muitas espécies únicas e endêmicas de animais e plantas, que se adaptaram aos diferentes habitats e nichos ecológicos do país. Entre os animais, destacam-se os marsupiais, um grupo de mamíferos que completam o seu desenvolvimento embrionário em um marsúpio, como os cangurus, os koalas, os ualabis e os wombats. A Austrália também possui 2 das 5 espécies existentes de monotremados, que são mamíferos que botam ovos, como o ornitorrinco e a equidna. Além disso, a Austrália tem uma grande variedade de répteis, aves, peixes e invertebrados, muitos deles venenosos, como aranhas, escorpiões, serpentes, águas-vivas, polvos e raias. Entre as plantas, a Austrália possui mais de 22 mil espécies de flora, grande parte endêmica, com predominância de florestas de acácias e eucaliptos nas áreas costeiras. A Austrália também tem florestas tropicais e subtropicais, savanas, desertos, pradarias e zonas alpinas, cada uma com sua própria vegetação característica. Algumas plantas típicas da Austrália são as orquídeas, os hibiscos, as banksias, as varatas e as botlebruches. Política. A Austrália é uma monarquia constitucional federativa, que reconhece a Rainha Elizabeth II como chefe de Estado, mas limita os seus poderes de acordo com a Constituição. A Rainha é representada na Austrália pelo Governador-Geral, que é indicado pelo Primeiro-Ministro, o chefe de governo. O Primeiro-Ministro é o líder do partido ou da coalizão que tem a maioria dos assentos na Câmara dos Representantes, a Câmara Baixa do Parlamento. O Parlamento é composto por 2 câmaras, a Câmara dos Representantes, com 151 membros eleitos por voto preferencial em distritos uninominais, e o Senado, com 76 membros eleitos por voto proporcional em cada estado e território. O Parlamento é responsável por elaborar e aprovar as leis federais, que se sobrepõem às leis estaduais e territoriais em certas matérias. A Austrália é dividida em 6 estados: Nova Gales do Sul, Queensland, Austrália do Sul, Tasmânia, Vitória e Austrália Ocidental, e 2 territórios continentais, Território do Norte e Território da Capital Australiana. Cada estado e território tem o seu próprio governo, composto por um governador, um primeiro-ministro e um parlamento unicameral ou bicameral. Os governos estaduais e territoriais têm autonomia para legislar sobre assuntos de interesse local, como saúde, educação, transporte e polícia. Além disso, existem mais de 500 governos locais, que administram as áreas municipais e prestam serviços básicos à população. Os principais partidos políticos da Austrália são o Partido Liberal, de centro-direita, e o Partido Trabalhista, de centro-esquerda, que se alternam no poder desde a década de 1940. O Partido Liberal forma uma coalizão com o Partido Nacional, que representa os interesses dos agricultores e das áreas rurais. Outros partidos menores, como os Verdes, o Partido Unido da Austrália e o Partido da Justiça Social, também têm representação no parlamento, principalmente no Senado. O sistema eleitoral australiano é caracterizado pelo voto obrigatório, pelo voto preferencial e pela representação proporcional, que favorecem a participação e a diversidade política. A Austrália é um país desenvolvido, com uma economia diversificada e uma alta qualidade de vida. O país é um dos membros fundadores da Organização das Nações Unidas,
ONU, da Comunidade das Nações, Commonwealth, e da Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, APEC. A Austrália mantém relações diplomáticas com mais de 180 países, sendo um aliado estratégico dos Estados Unidos, um parceiro comercial importante da China e um líder regional na Oceania. A Austrália também participa de diversas organizações e iniciativas internacionais, como o G20, a Organização Mundial do Comércio, OMC, o Acordo de Paris sobre o Clima e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS. A política da Austrália enfrenta vários desafios e oportunidades no século XXI, como a gestão da pandemia de Covid-19, a transição energética, a reforma tributária, a reconciliação com os povos indígenas, a integração dos imigrantes, a defesa dos direitos humanos, a promoção da democracia, a cooperação regional e a segurança global. A Austrália é um país que tem muito a contribuir para o mundo, mas também muito a aprender com outras nações e culturas. Religiões. A Austrália é um país que respeita a liberdade e a diversidade religiosa. A Constituição da Austrália proíbe o governo de estabelecer uma religião oficial ou interferir na prática religiosa dos cidadãos. Segundo o censo de 2021, a religião mais professada na Austrália é o cristianismo, com 43,9% da população se declarando cristã. Dentro do cristianismo, as principais denominações são o catolicismo, 20,0%, o protestantismo, 18,1%, e a ortodoxia, 2,1%. Outras religiões presentes na Austrália são o islamismo, 3,2%, o hinduísmo, 2,7%, o budismo, 2,4%, o sikhismo, 0,8%, e o judaísmo, 0,4%. Além disso, 38,9% dos australianos se declararam sem religião, e 7,2% não responderam à pergunta sobre religião. A história da religião na Austrália está relacionada com a colonização britânica, que trouxe a influência da Igreja Anglicana, a igreja oficial da Inglaterra. No entanto, a Austrália também recebeu imigrantes de outras origens religiosas, como os católicos irlandeses, os luteranos alemães, os ortodoxos gregos e russos, e os judeus europeus. Além disso, a Austrália reconhece e valoriza a cultura e a espiritualidade dos povos indígenas, que têm suas próprias crenças e tradições. Nos últimos anos, a Austrália também tem se tornado mais multicultural e pluralista, com a chegada de imigrantes de países asiáticos, africanos e do Oriente Médio, que trouxeram consigo religiões como o islamismo, o hinduísmo, o budismo e o sikhismo. A religião na Austrália tem um papel importante na vida social, cultural e política do país. As igrejas cristãs, especialmente as católicas e anglicanas, contribuíram para o desenvolvimento dos serviços de educação, saúde e assistência social. Muitas escolas, hospitais e instituições de caridade são administrados por organizações religiosas. Além disso, as religiões têm influência na formação de valores, identidades e opiniões dos australianos, bem como na participação cívica e no engajamento comunitário. As religiões também são fontes de diversidade e diálogo, promovendo o respeito e a tolerância entre diferentes grupos e culturas. Educação e desenvolvimento. A Austrália tem um dos melhores sistemas educacionais do mundo, segundo diversos rankings e avaliações internacionais. O país ficou na 16ª colocação no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, PISA, de 2019, com 503 pontos, superando a média da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. Além disso, 36 instituições de ensino australianas fazem parte do QS World University Rankings, que classifica as melhores universidades do mundo. A Austrália também tem o segundo maior índice de educação do mundo, com 0,929 pontos, de acordo com a ONU. O sistema educacional da Austrália oferece uma ampla gama de opções de estudo, na Austrália e em todo o mundo. O país recebe estudantes internacionais de todos os níveis, desde a educação infantil até o ensino superior.
A educação na Austrália é obrigatória dos 5 ou 6 anos até os 15 anos de idade, e é dividida em 3 grandes blocos: Pre-School, School Education e cursos de língua inglesa, ELICOS. Os estudantes que desejam ingressar no ensino superior podem optar por percursos educacionais e cursos preparatórios para graduação, cursos técnicos e vocacionais, VET, ou cursos de graduação, pós-graduação e pesquisa. A educação na Austrália é um dos principais motores do desenvolvimento do país, pois contribui para a formação de profissionais qualificados, a produção de conhecimento científico e tecnológico, a inovação e a competitividade econômica, a integração e a diversidade cultural, a participação cívica e o engajamento social, e a cooperação e a liderança regional e global. O governo australiano investe cerca de 6% do PIB nacional em educação, e desenvolve políticas públicas educacionais em parceria com outros setores da sociedade, como indústria, comércio, ciência e tecnologia. A Austrália também é um dos países mais procurados por estudantes internacionais, que buscam uma educação de qualidade e uma experiência de vida enriquecedora. Neste vídeo, você aprendeu um pouco sobre a Austrália, um país incrível, que tem uma história, uma cultura, uma geografia e uma biodiversidade fascinantes. Você viu como a Austrália se tornou um país desenvolvido, multicultural e diverso, que investe em educação, pesquisa, inovação e cooperação internacional. Esperamos que você tenha gostado deste vídeo, e que tenha ficado com vontade de saber mais sobre a Austrália. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos, e se inscreva no nosso canal, Agregando Conhecimento, para receber mais vídeos como este. Obrigado por assistir, e até a próxima!